Quando o fim volta ao começo, a minha vida se torna um livro em branco. E eu me pergunto, o que quero escrever nela? Oi, meu nome é Júlia Albertoni e eu sou autora do livro A Jornada da Louca, uma aventura inspirada nos 22 arcanos maiores do baralho de tarô. E eu vim aqui te contar uma forma de estudar, de entender, de se relacionar com o baralho de tarô, que é bastante diferente, bastante intuitiva, e é uma prática que eu apliquei quando eu estava começando a olhar, a estudar os baralhos há mais de 15 anos atrás, e que deu muito certo e que eu acho que pode te ajudar também a decifrar os mistérios de cada uma das cartas. Para mim, tarô é arte. Ler tarô é fazer uma interpretação de símbolos e conteúdos arcaicos. Através das cartas se extrai imagens, poesias, palavras que têm o poder de acessar partes de nós, conscientes ou inconscientes. É uma ferramenta para a intuição voar livre. Escrevi o livro de ficção A Jornada da Louca para te trazer uma leitura imersiva, artística, inspirada nos 22 arcanos maiores do baralho de tarô. Parti da interpretação de outros autores, a ideia na qual a personagem da carta de número 0, conhecida como o Louco, aventura-se por cada uma das demais até retornar onde tudo começou, numa jornada circular. Mas me perguntei, e se o louco fosse a louca? E se ela entrasse num reino onde o tarô fosse vivo? O livro foi um resultado criativo do meu estudo em escrita criativa e meu trabalho como taróloga. Nesse vídeo, eu vou te contar como eu desenvolvi uma relação bastante íntima com as cartas que você também pode aplicar e uma possível abordagem que busca entender como as cartas do tarô não estão separadas umas das outras. Senta que lá vem a história. Eu fui atraída quase que magneticamente por esse baralho de tarô de Rider-Waite-Smith, que é o baralho de tarô que foi publicado em 1908 aqui em Londres, onde hoje eu moro, e que foi desenvolvido em parceria entre o Edward Waite e a Pamela Colman Smith. E os desenhos foram feitos por uma mulher e eu acho por isso esse baralho um baralho muito especial. Então foi com esse baralho que eu fui começando a me conectar com as cartas e começando a tentar entender o que significava cada uma daquelas cartas. Eu sempre fui bastante racional, bastante pesquisadora de alguma forma. Eu tenho um lugar bastante de buscar a razão, a explicação das coisas, e eu olhava as cartas e não conseguia necessariamente me conectar com a minha intuição quando eu abria elas para mim. Então eu comecei a ficar bastante frustrada porque toda vez que eu tirava uma carta, eu tinha que abrir um livrinho para começar a consultar ele e não conseguia lembrar do que cada carta significava e não conseguia fazer uma leitura para mim nem para outra pessoa. Então, um amigo meu me deu um livro. Ele dizia que ele contava a história do tarô como se fosse o louco, que é a carta número 0, passando por todos os outros arquétipos, como se fosse uma jornada mesmo. Desse personagem passando por todos os outros. E isso começou a fazer muito mais sentido para mim e foi justamente por isso que eu escrevi o livro A Jornada da Louca, porque eu acho que é importante a gente conseguir contextualizar uma carta em relação à outra e não estudar elas necessariamente isoladas umas das outras. Então, a ideia de que a louca, no meu caso, no meu livro, é a jornada da louca, mas o louco sai da carta do número 0 e passa por todos os outros arquétipos, o mago, a imperatriz, o imperador, a sacerdotisa, o hierofante, e vai passando por todos esses outros arquétipos a fim de que esses outros arquétipos tragam para a história da louca ou do louco algo, foi o que começou a me ajudar a entender realmente o significado de cada carta. E aí eu tive uma ideia que foi totalmente, veio não sei da onde, não sei se eu li em algum lugar, talvez eu tenha lido em algum lugar, então eu não acho que ela é uma ideia exclusiva, mas essa é a ideia que eu quero deixar para você também testar e ver como que você se sente estudando tarô dessa forma. E a minha ideia era muito simples. De manhã, quando eu acordava, eu tirava uma carta
pro meu dia. Então eu perguntava, dia, o que você tem para mim hoje? E eu tirava uma carta, eu observava aquela carta, eu fazia anotações sobre ela e no fim do dia eu revisava aquilo que eu tinha anotado e fazia conexões daquela carta com o meu dia. E agora, assim, isso pode parecer... E eu fiz isso por muito tempo, eu acho que eu fiz isso por praticamente um ano. E é claro que 365 dias do ano eu consegui praticamente cobrir todas as cartas de tarô nesses 365 dias. E isso me ajudou completamente a uma coisa muito importante, que é o que eu gostaria que você prestasse atenção e que você pensasse sobre. Por quê? Tem uma escritora chamada Barbara, eu vou deixar o nome dela aqui, e ela fala que o tarô, cada carta, e eu acho muito legal essa visão que ela traz, que eu também não sei se é dela ou se ela trouxe de outro autor, que cada carta do tarô é como se fosse um ambiente em branco, ou seja, um quarto branco. Brancas paredes, branco teto, não tem luz, não tem nada naquele quarto. E você, quando você vai estudando cada um dos arquétipos, você começa a decorar esse ambiente. Então você vai lá, coloca um abajur, coloca uma cama, coloca uma colcha e vai decorando esse ambiente. Só que é você que faz a curadoria do que entra dentro desse ambiente ou não. Ou seja, cada vez que você lê um livro, que você ouve um podcast, que você lê um texto, que você faz uma leitura, você está trazendo novos elementos para esse quarto, que é essa carta que você está desvendando. Então, quando você tem um quarto todo decorado e você vai fazer uma leitura, seja para você ou para alguém, você também vai fazer uma curadoria do que você vai ler para a pessoa quando você estiver fazendo a leitura. É a sua intuição que vai dizer no momento que você está lendo se você vai ressaltar para a pessoa, que se você vai trazer para a pessoa um olhar sobre o abajur e a cama e o tapete, ou um olhar sobre o quadro, a luminária, as cores. É a sua intuição naquele momento que vai fazer a curadoria do que você vai falar para a pessoa. O que a sua intuição está pescando desse ambiente que você montou. Mas primeiro você tem que ter a curiosidade para moldar, para modular, para decorar esse ambiente. E um ambiente decorado, ou seja, primeiro você tem que ter esse ambiente pronto para que você consiga fazer essa curadoria. Pelo menos assim é que eu vejo e que funcionou para mim. Talvez para outras pessoas sejam diferentes, então sente se isso faz sentido para você. O que aconteceu depois de que eu fiz esse 1 ano de Diário das Cartas? Eu comecei a entender a relação muito importante entre o tarô e a vida. Então, as coisas que iam acontecendo na minha vida, que seja eu encontrar alguém sem querer na esquina, ou eu ter uma conversa de telefone, ou alguém me ligar, ou uma mensagem, ou um filme que eu assisti, qualquer coisa que ia acontecendo ao longo do meu dia, eu conseguia ir dando significado para cada uma das cartas. Eu comecei a trazer essa dinâmica de relação entre o tarô e a vida. E aquilo foi ficando muito, muito, muito claro e muito consciente dentro de mim, o possível significado de cada carta. Então, essa é a grande ideia que eu quero deixar para você provocar em você, que você pense como que você pode também criar um diário de cartas, como que você pode trazer essa relação de cada arquétipo com a sua vida, para que você vá decorando esses ambientes de cada... Imagina que o baralho de tarô é um imenso prédio, uma imensa casa, e cada um dos quartos é um arquétipo, e você tá lá decorando. Então, cada livro que você lê, cada filme que você vê, cada coisinha que você vai colocando ali, ela vai criando uma riqueza imensa. E aí, quando você vai fazer a leitura, a sua intuição vai saber fazer a curadoria do que você vai ler dentro desses ambientes, de acordo com a pessoa, com a situação. Então, se você quer decorar a sua casa um pouquinho mais, eu escrevi um livro
inspirado nas cartas do tarô. É uma ficção super divertida e gostosa de ler, onde a louca, eu dei vida a ela e ela acorda sem memória numa rua em Londres e ela é convidada por uma personagem muito misteriosa que tem a ver com a história real do tarô, a história historiográfica do tarô, que é a Tia Pamela, e Tia Pamela convida a louca a uma aventura pelo reino do mundo dos vivos, onde a louca vai conhecer todos os personagens. Então, a Imperatriz, o Hierofante, todos os personagens estão vivos nesse mundo e eles vão ensinando e trocando com a louca até ela conseguir chegar na sua grande epifania sobre qual é o sentido da vida. Esse livro ele está disponível nos marketplaces do Brasil, vou deixar o link abaixo, tanto na versão digital quanto na versão impressa. E vou adorar ouvir de você, se você já leu o livro, deixa comentários, se tem perguntas, vou adorar trocar com você. E com certeza a louca vai acender em você aquilo que você está procurando, porque essa é a grande sabedoria.